Nessa abertura do Mesa Redonda, bom, só uma perguntinha para o Tite. Boa noite, Tite. Boa noite, Flávio. Prazer Alguma estar com discussão, vocês. prazer é nosso, você sabe disso. Alguma discussão com relação ao título do Fluminense? Não, absolutamente. A campanha que o Fluminense fez e com 3 rodadas de antecedência ser campeão, ela por si só fala. Para você, Zete, alguma discussão? Perfeito, o campeão está correto. Correto, perfeito. Acho que a campanha é excelente. 3 rodadas, né? O Fluminense, 4 rodadas, o Fluminense já estava aí vendo o título, né? Eu acho que teve equilíbrio o tempo todo, né? Jogou com o time sabendo o que queria. O Abel montou muito bem o time, né? Com um elenco sensacional. Meu caro Chico Lang, mesma pergunta que eu fiz para o Tite, que eu fiz para o Zete. Indiscutível Fluminense? Olha, Flávio, eu acho assim que o Fluminense fez uma boa campanha, 76 pontos. É uma soma de pontos quase que inquestionável. Mas eu fico me perguntando quantos desses pontos ele fez por erros de arbitragem. Eu me lembro contra a Ponte Preta, por exemplo, foram 2 gols que foram questionáveis e são questionados até hoje. A Ponte contra o Náutico, mas teve uma derrota para o Atlético também que foi brava. Que foi brava. Contra ele. Exatamente. Ele foi prejudicado também. Mas eu estou dizendo, os erros de arbitragem que favoreceram o Fluminense foram grandes, né? E qual jogador do Fluminense que foi punido pelo tribunal, ficou 6 jogos fora, 7 jogos fora? Quer dizer, é um elenco de santinhos? Claro que não. Então, o que eu percebi foi assim, já que o São Paulo é um time em formação, o Palmeiras é um time em decadência, o Corinthians disputando a Libertadores e o Mundial, e o Santos, que não embalava de jeito nenhum depois que é fora da Libertadores, vamos dar o título pro Flu. Me pareceu isso, sabe? Um campeão meio que forçado no tapetão, que muitos pontos desses aí, né? Porque, só 3 derrotas é brincadeira, né? Só 3 derrotas, há muito tempo que eu não via isso. Um time ser campeão do Brasil com 3 derrotas só. O Corinthians, no ano passado, o sufoco danado, tinha 5 ou 6 derrotas. Quer dizer, é uma coisa meio estranha o Fluminense campeão com esses números assim. Dá a impressão que sobrou, mas não sobrou não. Teve de grandes dificuldades para ganhar jogos fáceis até. A Ponte Preta, por exemplo, tem um elenco muito mais reduzido que o Fluminense. E deu um sufocaço no Fluminense. Godoy. O importante é que no jogo de hoje nós não tivemos erros grotescos de arbitragem no jogo de hoje. Então o Palmeiras não pode alegar que perdeu por causa de erro de arbitragem e o Fluminense fez a festa sem a ajuda da arbitragem, explícita da arbitragem no jogo de hoje. É claro que numa competição com quantidade de jogos, 38 jogos, nós vamos ter erros a favor e contra. O Fluminense foi muito eficiente, inclusive para superar o momento de erro de arbitragem contra ele. Superou. E não precisava ter recebido a ajuda que acabou recebendo, porque se não recebesse a ajuda, ainda restando 3 jogos, talvez o título não teria dono hoje, mas daqui mais 3 rodadas o título seria do Fluminense, que pela média, pelo índice de aproveitamento, tem uma média elevadíssima e realmente... É a maior da história do Campeonato Brasileiro, turno e retorno. Foi com ajuda ou não, inclusive até de convocações, porque todo mundo fica questionando que o Diego Cavalieri deveria ter sido convocado, que o Fred deveria ter sido convocado. A não convocação desses jogadores foi um baita de um reforço para o Fluminense. Então, até nisso, o Fluminense esteve muito bem, dentro e fora de campo. Portanto, quem jogou bem nesses 2 setores acabou merecendo o título que conquistou. Se o Palmeiras cair na semana que vem, ele vai ser uma data histórica, porque ele caiu exatamente no dia 17 de novembro de 2002. Ele vai completar 10 anos no dia da nova queda. Da mesma forma que o Fluminense, se não ganhasse hoje, ganharia nas próximas, o Palmeiras do mesmo jeito. Se não caiu hoje, não caiu por culpa dos outros, porque ele fez a parte dele, ele perdeu. E os outros podem ter perdido a chance. Você já viu isso no futebol? O Tite está aqui. Muita gente diz assim, não, a portuguesa. Mas pode cair o Palmeiras e a portuguesa. Esse é o negócio. Ou não. Cadê o esporte? O esporte é transparente? É invisível? Se você olhar a tabela, a sequência de jogos aqui, a probabilidade de termos 2 paulistas rebaixados é maior. Aqueles matemáticos que fazem cálculos aí, se fizer agora, se colocar aí, a portuguesa deverá apresentar por esses calculistas aí um índice de perigo maior do que o Bahia e o Sport pela sequência de jogos. Teoricamente, pela sequência de jogos,
Os números frios indicarão que a Portuguesa e o Palmeiras são os mais fortes candidatos a acompanharem. Portuguesa, Grêmio em casa, Inter fora e Ponte em casa. Esses são os jogos que faltam para a Portuguesa. Grêmio em casa, Grêmio Inter querendo fora, se manter em segundo lugar. E a Ponte no último jogo. em casa. O Internacional querendo o Fernandão fazendo de tudo para se despedir bem lá pro Abel não tomar o lugar dele. Já era. A Ponte Preta, que fatalmente, se não tiver classificada para a Sul-Americana, vai receber um monte de presentes. Mas um monte de presentes. Olha, eu acho que os presentes são bem-vindos. A Sul-Americana. Um monte de fantasminha. Se fosse eu. Falando, ganha, fantasminha verde, assim, né? Ganha, eu diria o seguinte: os presentes são bem-vindos. A Sul-Americana eu declino. Não, mas... Fora, estamos fora disso aí. Não, aqui, esse negócio de 2 campeonatos para quem tem elenco curto. Segura o Campeonato Brasileiro, não da Sul-Americana pro inferno. A Ponte quer registrar o nome dela numa competição internacional. Ela registra e perde logo. Registra, ganhamos, tal, já perde o primeiro jogo, já perde o segundo, vamos embora, até logo, já participou. Você sabe que esse verbo perder não é muito bem aceito pela torcida e pelas tradições da Ponte Preta. Mas eu convencerei o torcedor que isso é mico. Sem chance, eu vou convencer o torcedor que isso é um micaço. Sem chance. Palmeiras tem alguma chance? Nenhuma. Não, eu acho que o caixão só está faltando a última ruelinha para apertar. Caio. Zete. Eu tô rindo que eu vou contar uma historinha lá do Fortaleza, né? Que eu tinha 3% para subir o Fortaleza em 2004, né? Que subiu, campeonato não era ponto corrido. E saiu uma reportagem lá de um cara respeitado lá em Fortaleza, que era assim, Fortaleza respira por aparelho, né? Aí classifiquei o time, fiquei em segundo, atrás do Brasiliense. No dia seguinte, todo mundo entrevistando ele falou assim, você vê como que a medicina está avançada, né? Então ele saiu bem, né? Então, quanto tem aí a esperança, mas assim, eu acho muito difícil. É a minha opinião mesmo, o Palmeiras já está fora. Tem que pensar e se programar para o ano que vem, né? E você, Chico? Já caiu, né, Flávio? Para mim já tinha caído domingo passado. Não teve jeito, não podia perder do Botafogo. Botafogo sem o Sidorf, muito desfalcado. Não vai jogar, né? O último jogo, né? Sim, o último jogo, o Botafogo jogou com o time reserva quase. E o Palmeiras não conseguiu vencer. Imagina se ia vencer do Fluminense que vinha no embalo, né? Então, quer dizer, e com vontade de ganhar o título. Eu acho que o Palmeiras, esse ano aqui, infelizmente, vai ter que disputar a segunda divisão, 2013. E muito cuidado para disputar a Libertadores, viu? Porque senão vai fazer um vexame daqueles na primeira fase. Sei lá qual grupo que vai cair, mas vai fazer um vexame enorme na primeira fase, porque não tem elenco para disputar nem a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, nem a segunda. Esse elenco do Palmeiras é ruim demais, não serve nem para a segunda divisão. Tem que pensar direitinho o que vão fazer. E para disputar a Libertadores, então, você está me gozando, né? Ô Tite, você fala sobre o tema ou declina? Eu tenho uma opinião a respeito da equipe do Palmeiras, que se eu pego 12 plantéis hoje, os melhores, ela está entre os 12 melhores. É a minha opinião. O momento é bastante difícil. Bom, quem cair, e aí não estamos citando nomes, quem cair, já hoje estão definidos os 4 que subiram da C para B. Você sabe que o seu Fortaleza perdeu em casa do Oeste de Itápolis, né? Empatou aqui e perdeu lá. Então, um dos adversários será o Oeste de Itápolis. O outro, Chapecoense. Que tem o Oeste de Itápolis, que tem um dos técnicos mais vencedores do futebol brasileiro em termos de acesso. Quem é? Luiz Carlos Martins. É um dos técnicos mais vencedores em torneios de acesso. Oeste de Itápolis. Ganhar do Fortaleza, invicto, o trabalho do Vica invicto. Que pediu demissão, viu? Tirou o time. Pô, a decepção é enorme. Sabe? Subiu o Fortaleza em casa, depois de ter empatado em Itápolis, invicto. O trabalho do Vica, desde que chegou lá, era de invencibilidade. Dentro do PV. Então, ó, subiram Oeste de Itápolis, Chapecoense, Icasa e Paysandu.
Paysandu, Esses que serão os adversários. Paysandu, bem-vindo, hein? Pará é bem-vindo. Pará é um lugar que, nossa, eles amam o futebol. Tinha batido no poste umas 2, 3 vezes, né? E ver como que as coisas, né, Tite? Sempre a gente está vendo aí desculpas, ou pelo menos associando resultados negativos, campanhas negativas com falta de salário. O Paysandu classificou com 2 meses atrasado, de salários atrasados, classificou para o mata-mata, 2 meses de salários atrasados. E aí ficaram de levar o dinheiro no primeiro jogo e iriam pagar pelo menos um mês e tal. Conseguiu subir, mostrando que lá a determinação e a dedicação superou, inclusive, essa deficiência administrativa de atrasar os salários dos jogadores. Os jogadores falaram, a gente sempre fala, eu tenho questionado aqui algumas vezes. Como é que você prepara um time para 2 jogos? O Corinthians ganhou a Libertadores e vai preparar para o Mundial. Como é que prepara um time para 2 jogos? A margem de erro, eu vim acompanhando as manifestações dele, e o Fábio Santos colocou um aspecto importante. De verdade, a gente vem se preparando já há bastante tempo. Agora é uma reta final. E algumas características da competição ela tem. E eu fico projetando e colocando a eles. Digo, é uma preparação final, nós vamos jogar um jogo, e esse é o primeiro. O segundo é um pré-requisito para ir para a final. Margem de erro muito pequena. Consistência defensiva, não tomar gol. Nós somos sabedores de todas as equipes, desde 2005, quando o São Paulo foi campeão, o São Paulo ganhando do Al Ittihad com 1 gol de diferença e difícil. O Danilo fazia parte, o Fábio Santos fazia parte, né? O Boca, o Estudiantes, o Internacional, todos esses enfrentamentos que são anteriores, eles são cercados da responsabilidade maior em cima do clube, que tem mais nome, no caso nós, no caso o Chelsea, o nervosismo, que ele vai estar muito aflorado por essa característica. Não é mata-mata, é um jogo só. É mata. Exato. Então, tu tem que estar no aspecto técnico, mental, forte, físico, tático, num alto nível, para ali fazer o teu melhor nesses 90 minutos. Essa é a preparação que nós estamos fazendo agora nessa reta final. Coisa bem, entra o lado bem psicológico. Específica, inclusive de cobrança, né? De dizer, nós vamos jogar contra o Atlético Goianiense, eu coloquei dessa forma, nós estamos simulando. Se tomar gol, vai virar o Deus nos acuda. O Internacional tomou gol contra o Mazembe e desestruturou. Nossa, ficou maluco. Não é? Então, claro, vai trabalhar em cima dessa pressão. Nós precisamos ir para jogar contra o Atlético, jogar bem e vencer o jogo. Ficou até ansioso demais no primeiro tempo, chegou no intervalo e digo, lá vai ser a mesma coisa. Lá vai ser o mesmo jeito. Daqui a pouco, imagina, virar o primeiro tempo jogando melhor, criando 3 oportunidades, 4, como foi o do Atlético, e não fazer. Vai trabalhar em cima dessa pressão. Continua tendo consistência, nós vamos criar na frente para fazer o gol. Agora, mentalmente, vai ter que estar trabalhando com essa pressão também. Mesma coisa do jogo contra o Atlético. Internacional vai ter uma característica, 2 pivôs, jogadores de área. Tu começa a trazer detalhes importantes para projetar o Mundial. Nós vamos passar para as perguntas. Só uma... Alô, polícia de São Paulo. Tem uns vagabundos pichando a lojinha do Palmeiras. Vai lá e baixa o porrete porque é bandido. Os bandidos lá estão pichando. Fora, vagabundos, acabou a paz. É coisa de bandido. Corram lá que ainda dá tempo de pegar os caras, tá? Vamos conversar com o Tite? Pois não, Chico. Eu queria fazer uma pergunta para o Tite. Você falou que está trabalhando a cabeça dos jogadores e eu acho que é o certo mesmo, porque esse time está entrosadinho, está bem colocado em campo. Mas eu confesso a você que eu tenho observado e eu não tenho gostado muito do posicionamento, mais especificamente da dupla de zaga. Eu acho que o Corinthians está tomando muito gol e não tomava esses gols quando você estava preparando o time na disputa da Libertadores. Era um time que tomou muito poucos gols e também não fazia muitos, mas também não tomava muitos. Agora não, agora você está com um ataque bom, fazendo até 5 gols em um jogo, coisa que era difícil antigamente o Corinthians fazer, e hoje faz até com uma certa facilidade, mas está tomando muitos gols também. E baseado nisso que você acabou de dizer, isso não preocupa um pouco? Essa saída do Leandro Castelo, você acha que ainda você não conseguiu ajeitar a zaga lá atrás? Chico, por etapas. Nós tomamos bastante gol, sim, mas quando nós não estávamos com a equipe toda montada. E se nós tomamos, inclusive, de gols de bola parada, eu me lembro que antes desses 6 jogos, a gente segurou alguns atletas, o Chicão fez uma cirurgia, o Paulo ficou fora de um jogo. Nós tomamos dos 6 gols que nós tomamos, 4 de bola parada, mas não era a equipe normal que vinha atuando.
porque nós tínhamos a necessidade de segurar alguns atletas para não estourar fisicamente. Isso te retira alguma coisa. Nós poupamos alguns em termos físicos, mas te retira a sincronia, a coordenação dos movimentos. Nós tomamos quadro e bola parada. Retomamos a equipe. Ela foi tomar o primeiro gol nesses 3 jogos, agora, nesse do cruzamento. A nossa equipe na Libertadores, ela foi com melhor saldo, por exemplo, que o Santos quando foi campeão. Ela tem melhor saldo que o Santos campeão da Libertadores. Então ela fazia e tinha consistência defensiva. Esse passo agora é de manter essa consistência defensiva. Jogo contra o Curitiba. Viu o número de oportunidades que nós tivemos, o volume. E isso eu meço. E aí, o número de participações do Cássio? Nenhuma. Não adianta tu dizer assim, ó, pô, nós criamos 10, 8 oportunidades, eu tomei 2 bolas no pau e o Cássio fez 3 grandes defesas e ela correu. Não. Isso, para mim, é consistência e equilíbrio que nós estamos procurando e retomando. Eu queria perguntar para o Tite, ele é treinador. Você é treinador há quantos anos, Tite? Olha, eu parei cedo, vai começar cedo. Isso já tem uns 20 e alguma coisa. Uma geração. É. Pronto, 25 anos, para gente, número redondo. 25 anos. Em qualquer tipo de atividade, é um privilégio trabalhar em paz. Como treinador, eu acho que poucas vezes você teve oportunidade, fruto da competência, evidentemente, de trabalhar em paz como você está trabalhando nesse momento. Eu repito, fruto da competência de todo o time, sua, enfim. Campeão da Libertadores, escapou da zona do rebaixamento, chegou àquela zona de conforto que foi criada aí pela conquista de números. A gente brincava dizendo, se terminar no G10 está ótimo, Tá não em tem sexto confusão. lugar. Hoje está no G6, né? Se apertasse um pouquinho mais, estaria um pouquinho mais para cima. Enfim, a gente sabe que depois da competição virá a cobrança ou o aplauso intenso. Mas o fato de trabalhar em paz por um largo período, eu queria que você, como treinador de futebol, que é algo que treinador de futebol quase não tem, trabalhar em paz, você falasse um pouco sobre o tema. Vanderlei, eu digo assim, as experiências tidas dentro do Corinthians e as experiências que eu tive em equipes grandes, onde eu tive uma oportunidade de trabalhar um pouco mais tempo, no Grêmio, no Internacional, elas tiveram uma característica, aquilo que eu chamo de poupança. Vai para a grande equipe e consegue um título, consegue, de alguma forma, uma grande campanha que te dá, as pessoas começam a te dar um tempo maior para desenvolver um trabalho. É a realidade assim. Ou a equipe retomando um padrão ou a conquista de um título. E aí essa paciência, ela fica mais em cima da qualidade comprovada dentro do próprio clube. Aí tu consegue ter essa paz maior para trabalhar, eu digo essa poupança, essa gordura um pouco mais para queimar, para que em momentos de estabilidade tu possa ter uma tranquilidade para retomar, tu possa ter, e eu digo, uma equipe ela só é grande se tiver o seu comando grande. Não adianta pensar só na alçada da comissão técnica, antes tem um comando diretivo, que ele passa de cima para baixo para depois chegar no escalão de atletas. Eu já fui atleta. E todo momento em que nós íamos mal e que trocava técnico, estou voltando ao tempo, e trocava técnico, trocava técnico, sabe o que eu pensava? Eu digo, vai estourar sempre lá, nunca estoura no meu, vamos embora, deixa a coisa seguir. Cumplicidade é a responsabilidade de cada um. Então aí, não muda, porque tem que estar melhor, você tem que jogar mais do que tu está jogando. Essa ideia, ela faz também essa harmonia e a equipe crescer. Ô Zete, eu já passo para o telespectador. Ô Zete, você foi campeão do mundo no Japão e você treinou no futebol japonês. O que você poderia dizer para o Tite? Poxa, isso aqui seria legal eu dizer para o meu amigo Tite. Eu acho que agora a informação agora está muito mais fácil, né, Flávio? Quando nós fomos, nós não tínhamos informação nenhuma do Barcelona, né? E também do Milan, que foi os 2 anos seguidos. Então, nós tínhamos só um jogo que foi feito da Teresa Herrera lá contra o Barcelona, que o Tele Santana passava esse vídeo quase todo dia para a gente, né? Que era a única informação que nós tínhamos. E vocês ganharam de 4. Ganhamos de 4, E era o mesmo jeito que jogou o Barcelona naqueles 4-1, jogou lá no Mundial. Saímos perdendo de 1-0 e viramos 2-1. É claro, tinha uma calma muito grande o time, né? O Tele conseguiu bloquear a única jogada que a gente tinha preocupação, que era o Koeman, justamente o Koeman,
fazia o lançamento para o Stoichkov lá na frente e a segunda bola. Eles tinham uma segunda bola que era fantástica, né? Mas enfim, chegando no Japão, foi preparado uma semana antes, nós fizemos um jogo aqui do Paulista, acho que foi o Campeonato Paulista em 92, né, que foi, acho que invertido, o brasileiro, o paulista, e nós saímos no Japão ficamos uma semana, então até o fuso horário, adaptação, que eu acredito que o Tite já tenha todo esse planejamento, né, de chegada. Hoje está muito mais fácil. Só que nós não tínhamos essa informação de como chegar lá, se chegava 3 dias antes, uma semana, né? Então acho que essa foi a grande... Hoje está muito mais fácil, né, para obter todo esse... Não tinha comida, alimentação lá, né, não tinha carne, não tinha feijão, então teve que levar uma cozinheira daqui de São Paulo, né, para fazer toda essa preparação. Ficamos treinando no Tokyo Gas, que era um espaço que foi liberado para nós. Mas eu acho assim que hoje está muito mais fácil, né? Hoje está muito mais tranquilo, não teria nem como comparar aquela época nossa para hoje, né? Entendo. Mas eu acho que eu só ia falar assim para o Tite em relação, né, fazer uma pergunta, pelo elenco que o Corinthians tem hoje, né, Tite? Que eu acho que é fantástico, eu acho que na minha opinião, um dos melhores hoje do Brasil, independente do Fluminense estar na frente, e terminar em 6º lugar. Você acha que faltou um pouquinho mais para o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro, assim, chegar? Teve 11, né, eu estava vendo até 11 empates, né? De repente, desses 11 empates, você fala assim, putz, tem 5 jogos que eu poderia ter vencido, né? Você acha que dava para chegar um pouquinho mais? Um parênteses, a capacidade de concentração, ela fica muito diminuída quando tu viaja um longo tempo, 24 horas. Quando nós vamos disputar a Suruga Cup com o Internacional, campeão não sei qual era a taça do Japão, eu senti uma dificuldade de concentrar muito grande. Vá tomar café e então eu digo, então tu fica ruim, até tu ajeitar. E aí era a história do sono. O sono? Eu não dormi no colo de ninguém, eu não ombro de ninguém. Eu dormi no colo Desculpa. Mas aí não tem problema, Vanderlei. Você cederia o seu colo pro Tite? Eu dormi no ombro do Desculpa. Agora, no colo, ele dormiu sim lá do Mr. Miyagi, lá. Mr. King? Mr. King. Aí o Vanderlei dormiu na cama do Mr. King. Não, aí não. Aí é diferente. Eu estava colocando, eu também senti sono, o cara fica atordoado, tal qual o Chico. Na observação que o Zete fez... Fora de órbita. Zete, sincero e honestamente, pegando até o gancho que o Flávio colocou, era humanamente impossível, talvez, fazer uma campanha melhor que essa, estando numa Libertadores, com a grandeza e com a responsabilidade de uma Libertadores. Fizeste a observação em relação à Sul-Americana e a disputa do Campeonato Paulista. Mais do que isso, eu seria desumano. O único jogo em que a equipe não esteve na sua totalidade, dentro que eu chamo assim, o jogo da ressaca, e que aí eu não dormi à noite, mas aí coloquei tudo em cima deles, eu devolvi a eles. Foi contra o Botafogo. Foi o jogo da ressaca, nós perdemos de 3-1, num lance em que o Eber deu pênalti, que não foi, para mim não foi. Poderia ser 3-4-0 e nós tínhamos que ficar quietinho e ir para casa. E no outro jogo eu coloquei, e eu alertei, de nós vamos pegar uma equipe veloz, de qualidade, a pressa, a intensidade, e não aconteceu, tudo inverso. E aí eu fui dentro. Aí eu coloquei, até sob forma de respeito, de ter um profissional que respeita muito vocês. E eu me senti desrespeitado naquele jogo. Nós podemos perder, mas o calção tem que sujar. A competição tem que existir. Se o outro for melhor, cara, eu nunca cobrei de vocês. E a equipe retomou. Com exceção daquele jogo, todos os outros nós somos muito fortes. Inclusive agora. O que teve é que não dá para disputar a Libertadores, todo mundo envolvido e, paralelamente, o Campeonato Brasileiro passando as 9 primeiras rodadas, estando no meio do outro. Exemplo, Santos, não é uma crítica, mas o Santos disputou a classificação para a Libertadores. Santos, 46 pontos. Nós saímos depois, disputamos a final, fomos campeões, tivemos a ressaca, 53. Só para dar um exemplo
internacional, investimento internacional. Vamos falar próprio Flamengo. Né? Então, nós tivemos dentro, mas não foi possível. Em relação à arbitragem, o Edu já está colocando e já está trazendo o Carlos Simon para fazer uma arbitragem específica em relação às 2 Copas do Mundo e a preparação desses árbitros especificamente. Eu gostaria muito de dizer para quem me falou de sistema tático com 3 atacantes, que não são 3 atacantes. O sistema é 4-2-3-1 e quem trabalha do lado nessa linha de 3, ou ele tem uma característica mais ofensiva, como foi no jogo, ou ele é com o Danilo, que são 2 armadores. Um pivô ou um de movimentação. É isso que sempre essa é a dúvida que eu tenho. Como é que você vai jogar? Sim. Você queria jogar na Libertadores, claramente, a gente conhecendo o seu trabalho, você queria o pivô. Mas você não teve, por N razões. O Adriano não foi o que você esperava. Enfim, e você foi, entre aspas, ou sem elas, obrigado a jogar com um atacante chegando por dentro, né? E ganhou a Libertadores. Mas você está colocando o Guerreiro, eu sinto que você gosta dessa opção do pivô. E está definido na sua cabeça ou depende do adversário? Ou depende da escalação do adversário? Essa sequência de jogos, essa sequência que o próprio Guerreiro fez, essa sequência que o Douglas fez, essa sequência que o Jorge está fazendo, ela vai determinar como a equipe se ajustar dessa forma. Vai ser fundamentalmente isso. Eu não sei se eu vou contar com o Emerson. Eu já imaginava ter contato, eu já conversei com ele, digo, vamos ver se amanhã a gente consegue fazer um jogo, eu estou colocando sempre na segunda-feira, um outro jogo para preparar, para preparar quem não jogou. É importante tu dar esse ritmo. Vale a conversa fora do jogo? Quer dizer, você conversa com o pessoal pela manhã, à tarde, na hora do almoço. Você sente também, o treinador sente, esse cara, eu acho que eu posso contar com ele, independente do fato dele estar mostrando futebol dentro do campo, bom ou mal, não interessa. Mas a conversa ajuda você a decidir também a carga de confiança que você pode dedicar a este ou aquele jogador? O tempo, Vanderlei, vai dando isso a nós. Quando eu falo em cheiro de vestiário, quando eu falo do dia a dia, isso vai dando essa confiança. Eu digo que nesse momento os atletas todos estão voltados. É uma equipe que ela já está há muito tempo junto, ela tem uma harmonia, eu digo assim que ela se autorregula às vezes. Às vezes um atleta de fora, como foi o Guilherme, como foi o Andrade, como vem alguns jogadores que saíram, como vem o Martínez, como vem o Guerreiro, ela mesmo passa algumas regras importantes a ele. Um dia o Alessandro, estava o Edenilson jogando, eu chamei o Alessandro, tu já está bom. Ele disse, professor, eu preciso fazer algum trabalho, mas tu vai voltar. Eu digo, mas o Edenilson está muito bem e ele vai continuar na equipe. Ele disse, professor, eu só quero estar bem. Escalação é contigo. Você falou a grandeza, sabe, dessa competição entre os próprios atletas. Daqui a pouco tu vai precisar durante o jogo, daqui a pouco tu vai precisar iniciar, não sei. E o Martínez que andou falando? O Emerson, e em cima disso, o Emerson, você falou uma passão, só para deixar bem claro, você pode não ter o Emerson, ele pode não viajar. Não, digo, eu quero que ele participe o mais rápido possível, eu pensava em contar já para esse jogo. Quer dizer, viajar ele vai. Mas ele vai jogar amanhã, sim. Segunda-feira. Tá. É apressar esse processo perfeito. todo. Por exemplo, antes do jogo contra a Portuguesa, eu imaginei, ele vai dar uma sequência. Eu só quis demonstrar que daqui a pouco, aquele exemplo, não queiram, nem que seja com o Emerson nem com ninguém. Mas o Wallace estourou o posterior de coxa mesmo não segurando. O Martínez que o Chico... E o Martínez andou falando, reclamando. Eu não entendi direito se é coisa... Ou ele expressou mal, porque a língua castelhana... O espanhol é bem diferente do português. Às vezes a gente acha que entende e quer dizer outra coisa completamente diferente. Mas ele teve uma entrevista coletiva dele que ele colocou, deixou claro que queria jogar porque ele quer ser titular e tudo mais. Aí passou uma semana depois, o Fábio Santos veio a público, né? E hoje, na minha opinião, o Fábio Santos é um dos melhores do Corinthians, né? Ao lado do Paulinho. Ele falou assim, olha, dá uma dura nele, falando para ele que o Brasil é diferente de lá. Aqui joga quem tiver melhor e quem escala é o técnico. Ele não ficar falando isso e tal. Sei que na Argentina é diferente, mas aqui é aqui. Ele entendeu e se enquadrou e tal. Agora eu queria que você falasse a respeito disso, porque o cara é bom? É. Agora, falou demais? Falou. O que você fez? Chico, eu conversei com o Guilherme e com a Renata, os 2 assessores de imprensa, ele colocou assim, ó, eu gostaria muito, dito por ele, eu gostaria muito de jogar, em 2013 de ser titular, até colocando, mas respeito muito os meus colegas e sei que tem outros.
Só que às vezes pega só uma parte da coisa, né? E até eu coloquei, não que busque ser titular já, porque nós estamos pensando no Mundial. Mas esse respeito que eu coloco em relação ao teu colega que vai entrando, em relação ao clube, em relação ao técnico que te dá, se te dá o respeito da mesma forma. E eu colocando, o grande desafio enquanto técnico é tu montar uma equipe. Aí quando tu vê um exemplo de um Messi, e eu coloco isso aí, diz que tu vai buscar uma bola de ouro e diz assim, me fascina muito, muito obrigado por esse título individual, mas o que me fascina é ser campeão e vencer grandes jogos com o Barcelona. Isso é idolatria, isso é exemplo, isso é grande, isso não é craque, isso é ídolo. E eu estou falando de um argentino, a gente tem uma relação de isso é a grandeza da coisa. Trabalhar em equipe e saber que hora um, hora o outro vai jogar, hora um, hora o outro vai aparecer. Esse é o grande desafio. E o Corinthians aprendeu a ser assim, porque ele venceu o Libertadores e venceu o Brasileiro assim. Então os próprios atletas sabem o caminho. Vai para dentro do campo, vai competir. Não vou agradar a todos, mas vou ter o respeito a todos. E o Zizal, hein? Desculpa. Deixa eu engatar aqui uma sequência, porque eu não vejo o Tite faz tempo. E o tal do Zizal? O que você vai fazer com o nosso querido chinês? Que entrou em campo, deu uma pedalada, quase que dá certo. Acho que contra o Figueirense, né? Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Ele entrou quase contra que o Cruzeiro. o bandido do chinês vai parar na frente do gol. Ele e se sai um gol ali, eu queria ver como é que você ia fazer. Eu ia botar ele para jogar. Fez um gol, jogou bem para jogar. O que você vai fazer com o chinês? Vai levar? Vai compor? O que vai fazer? Ele está dentro desse rol, só que a competição dele é com o Martínez, com o Jorge Henrique, com o Romarinho, que joga na mesma função. Aqui Danilo, se jogar pelo lado. Emerson. A concorrência dele é grande. Com o Giovani, o garoto que entrou e foi bem, de 18 anos. Bom jogador. Mas na lista inicial ele vai estar, eu sei que ele vai estar. Vai todo mundo, né? 34 meses. Até eu estou na lista. Vou fazer uma brincadeira aqui, uma sabatina Chelsea. Que eu sei que você adora, você estuda futebol, eu também adoro o campeonato inglês, eu vejo o Chelsea. O futebol inglês, de modo geral, eu vejo demais. Eu acho que é o modelo de futebol hoje. O Chelsea, de repente, aparece com 3 jogadores, 3 moleques, como você bem disse, né? Ele aparece com 3 lá. O Mata, que eu acho um jogador meio mortão, mas tem pega na bola maravilhosamente bem. Aí aparece o Oscar, que a gente nunca viu aqui, e esse Hazard, esse belga que a gente só ouvia falar, porque eu via muito pouco campeonato da França, ele era do Lille. E de repente você tem esse trio aí. Como é que fica isso? A qualidade técnica desses 3 jogadores, o Mata é o assistente mais, é o passador, né? É o construtor. O Oscar, ele tem a dupla característica, ele tanto infiltra como também tem uma boa capacidade de assistência. O Hazard finta, tem muito lance pessoal, torque, velocidade, para o Torres, para um jogador pivô na frente. O que ele trouxe em relação ao próprio Chelsea foi uma mudança conceitual. Quem viu o Chelsea campeão da Champions e quem vê agora, ele mudou o conceito, a ideia dele de futebol. Porque o time não era do Di Matteo. Ele pegou o time no meio, era o time do Vilas Boas, né? Exato. Então era uma equipe mais marcadora, até porque jogar contra Barcelona, jogar contra Real, jogar contra Bayern, que tinha também ia jogar de São Paulo. Mas mudaram-se os nomes e mudou uma ideia de futebol. Uma linha de 3, um segundo volante que saiu o Lampard e botou o Ramírez para fazer essa função. Mas você não acredita que ele possa, de repente, tirar o Michels e botar o Lampard o Ramírez? Não acredito. Você acha que ele vai jogar com o Michels? Não acredito. O Michel é o Quartarolo fala, ele toca zabumba na orquestra, né? Ele é marcador, a saída do jogo dele é fraca. Não acredito, mas também para tirar o Lampard para botar o Ramírez, que também trabalhava na linha de 3. Quem acompanhou o Ramírez trabalhava nessa linha mais avançada. Aí ele trouxe para trás para fazer posição-função. A posição é a mesma do Paulinho, os sistemas são os mesmos. Porém, o Paulinho tem uma característica diferente do Ramírez. O Ramírez surpreende, mas infiltrando. O Paulinho passando. O Paulinho é mais construtor, é mais armador, mais passador, mais cerebral. O Ramírez é mais força, mais condução. Você viu que o Terry se machucou seriamente hoje? Ouvi a entrevista. Ouvi uma entrevista colocando. Talvez uma fratura, né? Provavelmente não estará no Mundial. O que muda o sistema defensivo, porque o Ivanovic deve ficar no meio, com o Davi Luiz, imagino.
o Carroll, mas aí ele vai ter que mexer, porque o Ivanovic tem jogado de lateral. Aí ele vai ter que mexer, ou vai botar o Carroll e o Davi Luiz. Acho que essa é o mais provável. E o Ivanovic lá pela Do direita. lado Mudaria onde ele menos. tá jogando. Exato. Isso muda para você o quê? A ausência do capitão, é como se você perdesse o seu capitão. Exato, eu não sei a dimensão que ele traz para a equipe, mas seguramente tem todo um histórico, né? Tem toda uma trajetória, a capitania. A gente tem ouvido muito, né? Tem ouvido muito que não se dá importância ou se dá pouca importância lá no cenário do Chelsea com relação ao Mundial, nesse momento, né? E aqui é exatamente o oposto. Nós estamos falando sobre isso, você está preparando o seu time, enfim, se fala muito sobre isso, claramente tem peso a participação nesse campeonato, mas lá pelos lados do Chelsea não se dá nesse momento. Eles estão no meio da Champions, eles estão no meio da pegada Champions. forte no campeonato nacional. Isso se avalia como isso? Cultura, outra cabeça, como é que você avalia isso? Eu avalio que depois da derrota para o Internacional, quando o Barcelona perdeu para o Internacional e achou que ali haveria conquista, mudou-se tal qual algum tempo atrás nós não dávamos valor a Libertadores. Sim. Aí daqui a pouco fez assim, ó, para aí, cara, a Libertadores é o grande. E hoje nós falamos, e nós estamos falando fora do ar aqui, que todos ambicionam o título, mas todos antes querem entrar na Libertadores. Participar da Libertadores. Eu tem quero peso estar na especialista. Libertadores. Lembro de uma manifestação do presidente André Sanches, que ele colocou assim, participar da Libertadores vai nos dar o know-how para a conquista. Foram 3 anos seguidos. Né, Ele Chico? falou aqui. Falou aqui nesse programa. 3 anos seguidos ele te dá o know-how para disputar e bater campeão. Tu vai construindo. O Mundial também em relação a eles. Vai atrás. Então ela trouxe uma dimensão muito grande. O que eu trago é o seguinte, nós vamos enfrentar aquilo que nós estávamos enfrentando o Oscar há muito pouco tempo no Internacional. Ou o Ramírez que estava no Cruzeiro. Então, esse nível de preparação.